E Santa Catarina registrou mais 27 mortes por coronavírus e 1.200 novos casos da doença. O governo de Santa Catarina informou que há 558.975 pacientes com teste positivo para Covid-19, sendo que 536.480 estão recuperados e 16.371 continuam em acompanhamento. O coronavírus causou 6.124 mortes no estado até agora. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,1%. Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 269 deles têm registros de óbitos. O governo do estado estima que haja 286 cidades com casos ativos. Dos 1.521 leitos de UTI existentes pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, há 1.177 ocupados, sendo 493 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A ocupação é de 77,4% e há 344 leitos livres atualmente. Vamos à atualização dos números da pandemia cidade por cidade. Agrolândia tem 63 casos ativos de coronavírus e 413 recuperados. 8 pessoas morreram na cidade. Agronômica tem 11 casos ativos e 264 moradores que se recuperaram da doença. 6 mortes foram registradas. Atalanta tem 7 casos ativos e 107 recuperados. A cidade não tem pacientes internados nem registrou mortes em decorrência da Covid-19. A Aurora continua com 23 casos ativos, sendo que 5 deles estão internados. 218 pacientes se recuperaram e 4 pessoas morreram. Braço do Trombudo tem 4 casos ativos de coronavírus. 314 moradores se recuperaram e 3 pessoas morreram. Chapadão do Lajeado tem 5 casos ativos de Covid-19 no momento. 86 pessoas se recuperaram da doença e uma vítima morreu na cidade. Dona Ema tem 8 casos ativos. 258 se recuperaram e uma morte foi registrada pela Covid-19. Ibirama continua com 14 casos ativos. A cidade do Vale Norte tem um paciente internado nesse momento. São mais de 1.000 pacientes recuperados e 21 mortes registradas no município. Imbuia tem 3 casos ativos, 308 pessoas se recuperaram e 3 morreram na cidade. Ituporanga tem 14 casos ativos e 1.391 pacientes recuperados. 2 moradores continuam internados e 18 morreram em decorrência do novo coronavírus. José Boatê tem 4 casos ativos no momento. Mais de 500 pacientes se recuperaram e 6 pessoas morreram na cidade do Vale Norte. Laurentino tem 34 casos ativos, com uma pessoa ainda internada. Uma pessoa morreu na cidade e 600 pacientes se recuperaram da doença. Lontras tem 16 casos ativos com um paciente internado. 525 se recuperaram e 4 pessoas morreram. Mirim Doce tem 7 casos ativos. 99 moradores estão recuperados da Covid-19 e 3 mortes foram registradas na cidade. Petrolândia continua com 9 casos ativos de coronavírus. 163 se recuperaram e 3 pessoas morreram. Pouso Redondo tem 18 casos ativos, mais de 1.000 moradores se recuperaram e 14 mortes foram registradas na cidade. Presidente Getúlio tem 3 casos ativos, todos eles internados. Mais de 1.000 pacientes se recuperaram e 16 pessoas morreram na cidade. Presidente Nereu tem 7 casos ativos, 55 moradores se recuperaram e 2 mortes foram registradas na cidade. Rio do Campo tem 22 casos ativos de coronavírus, 225 se recuperaram e 3 pessoas morreram. Rio do Oeste tem 6 casos ativos no momento, 396 moradores se recuperaram e 3 pessoas morreram. Rio do Sul tem 115 casos ativos, 11 moradores permanecem internados, mais de 4.600 se recuperaram. 37 pessoas morreram na maior cidade do Alto Vale.
Salete tem 24 casos ativos de coronavírus, sendo que um paciente está internado. 473 se recuperaram e 3 mortes foram registradas. Santa Terezinha tem 8 casos ativos com uma pessoa internada. 108 pacientes se recuperaram e 2 pessoas morreram na cidade. Taió tem 21 casos ativos com 3 pacientes internados. Mais de 1.000 se recuperaram e 11 pessoas morreram na cidade do Vale Oeste. Trombudo Central tem 10 casos ativos, 578 pessoas se recuperaram e 7 moradores morreram em decorrência de complicações por conta da Covid-19. Vidal Ramos tem 8 casos ativos com um paciente internado. 191 pessoas se recuperaram e 3 mortes foram registradas na cidade. Vitor Meireles continua com 7 casos ativos. 256 pessoas se recuperaram e 2 pessoas morreram na cidade. Vitimarsum tem 24 casos ativos de coronavírus. 166 pessoas se recuperaram e um morador morreu. O Alto Vale tem 495 casos ativos da Covid-19, distribuídos em 28 municípios. São 17.489 casos confirmados desde o início da pandemia, com 96% deles recuperados. 30 moradores do Alto Vale permanecem internados e 186 mortes foram registradas pela doença. Nessa primeira semana da campanha de imunização, 1.436 pessoas foram vacinadas até então no Alto Vale.